Fala pessoal, voltamos para mais um vídeo da nossa série Objetivos. Como eu tenho falado, nesse mês de dezembro, até o final de dezembro, eu vou gravar vídeos que vão te ajudar, tá? Literalmente, a definir e alcançar os seus objetivos. Esses últimos vídeos, né? Se eu não me engano, esse aqui já é o 8º vídeo. Eu estou trabalhando muito na base. No último vídeo até a gente disponibilizou lá uma ferramenta, né? Não sei se você baixou, se não baixou, ainda está lá na bio, né, do nosso Instagram no link, uma ferramenta para te ajudar a definir os seus objetivos, tá? É gratuita, tá lá no nosso site também, quem quiser pode entrar lá em downloads que ela vai estar lá. Mas qual que é a grande questão e o que eu queria hoje trazer para vocês? Você tem a sensação de que poderia estar sendo melhor remunerado, tá? Seja pelo serviço que você presta, seja por um produto que você venda, ou seja pelo seu trabalho, né, oferecido a uma empresa, onde você trabalha, a empresa onde você trabalha, você tem a sensação que poderia estar ganhando mais? Você tem a sensação de que você tem um grande conhecimento, um grande potencial, porém esse potencial não é reconhecido e muitas das vezes nem reconhecido financeiramente? Se você tem essa dificuldade, eu queria falar com você qual a relação entre você ter clareza em relação ao seu principal objetivo e também conseguir usar o potencial que você tem disponível. O que poucas pessoas entendem é do princípio do potencial reprimido. O que é potencial reprimido? É quando você tem uma grande capacidade, uma grande habilidade, está aqui dentro, você tem cursos, formações, graduações, ou seja, você se desenvolveu, porém você não consegue transformar esse potencial que você tem em resultado. Grande parte do meu trabalho, quando eu falo em direcionar, né, a vida da pessoa, eu estou dizendo isso, transformar potencial em resultado. E essa é a grande diferença. Se você não consegue transformar o seu potencial em resultado, você vai estar nessa turma de potencial reprimido. Ou seja, inconscientemente a sua mente está olhando assim, cara, nós temos uma condição fantástica de realização. Nós podemos realizar muitas coisas, porém estamos aquém do que poderíamos estar fazendo. Isso emocionalmente acaba com qualquer pessoa, principalmente porque joga ela no estado emocional da frustração. Mas o que é importante você entender? Existe uma maneira de você quebrar esse padrão. Entenda o seguinte, você é remunerado, você é remunerada na proporção que você agrega valor, tá? Quanto mais eu consigo agregar valor à empresa que eu trabalho, ao trabalho que eu faço, seja você um profissional liberal, seja você um empresário, seja você um funcionário de uma empresa, quanto mais eu consigo agregar valor ao meu trabalho, mais eu tenho reconhecimento pessoal, profissional e o reconhecimento financeiro. Olha que interessante, vou te dar alguns exemplos. Vamos pensar em termos de Starbucks, né? Aquela rede de cafeterias, né? Se você pensar, ela oferece um café. Mas por que lá o valor do café que você paga lá é maior? Por que será que quando você vai no Starbucks é diferente de uma outra cafeteria comum, por exemplo? E o mais interessante, as pessoas pagam mais para tomar um café. A grande questão é a percepção que o cliente tem da Starbucks. Isso é o mesmo para a Apple, isso é o mesmo para grandes marcas. As pessoas remuneram mais porque reconhecem mais. Porque de alguma forma essas empresas ou esses serviços estão agregando valor. Está fazendo sentido para você isso? Ou seja, Adriano, eu quero ter uma melhor remuneração, seja onde você trabalha ou seja nos seus negócios ou no seu produto. Você precisa agregar valor ao seu cliente, você precisa agregar valor à empresa onde você trabalha. Eu vou dar um exemplo pessoal. Coach, nós temos vários coaches no mercado, né? Alguns brincam que coach está que nem chuchu. Em tudo que é lugar você acha um coach. Mas hoje eu sou um dos coaches mais requisitados na minha região, tá? E também um dos mais bem remunerados por aquilo que oferecemos. Por quê? Porque as pessoas olham para nós e veem o valor que a gente consegue agregar. A ideia não é todo o potencial que o Adriano tem, porque é bastante coisa. Assim como você não é todo o seu potencial, porque é muita coisa. A ideia é você entender o que agrega valor, né, no caso da empresa ou no caso do cliente.
No meu caso, quando o cliente me procura, qual que é o meu grande trabalho? Não é só coach. Coach é uma das ferramentas. O grande trabalho nosso é direcionar a pessoa em relação ao quê? Ao objetivo que ela tem, a curto, médio, a longo prazo. Ao direcionar a pessoa, o que a gente faz? Ela se desenvolve, ela cresce, ela começa a usar de forma inteligente o tempo, dinheiro e energia. E o mais interessante, ela aprende primeiro que eu vou agregar esse valor na vida dela, mas ela aprende que ela precisa agregar esse valor, esse mesmo valor, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, na sua carreira. E quando ela faz isso, ela começa a ser melhor remunerada. A gente tem vários casos aqui no Instituto, é muito interessante, de pessoas que vieram aqui com um potencial fantástico, porém, principalmente em termos financeiros, não era bem remunerada. 6 meses depois, estava ganhando 3 vezes mais, 4 vezes mais. Tenho vários cases aqui. 3 meses depois, estava ganhando o dobro. E por que isso acontece? Porque o Adriano é bom? Não tem nada a ver com o Adriano, porque o tempo é muito curto, não daria para fazer isso em pouco tempo. Qual que é a diferença? É que eu consigo ajudar primeiro, a pessoa se direciona. Eu consigo levá-la a perceber qual é o valor que ela pode agregar no trabalho que ela está, ou no mercado, né, em si que ela pode atuar. E quando ela percebe nisso, ela já tem esse potencial que está reprimido. Qual que é o meu grande trabalho? Direcionar ela, fazê-la usar de forma inteligente o tempo, dinheiro e energia, e a partir daí ela começa a agregar valor. E quando ela começa a agregar valor, não é só valor em termos financeiros, ela começa a agregar valor como um todo. Ela começa a agregar valor na vida das pessoas com quem ela se relaciona, então ela melhora os relacionamentos. Ela começa a agregar valor na própria saúde, ela começa a agregar valor na empresa onde trabalha, para os clientes. Ela entende que ela precisa se desenvolver e ter inteligência para agregar valor na vida das pessoas. E quanto mais você agrega valor, mais você recebe reconhecimento, tanto o reconhecimento profissional quanto o reconhecimento financeiro. Então, qual que é o grande desafio aqui? Como você pode agregar valor ao meio que você vive? Então não adianta você só ter um currículo bonitinho, não adianta você ter um monte de formação. A ideia é transformar esse potencial num resultado, transformar em algo que agregue valor. Porque aí as pessoas vão começar a reconhecer. E uma das formas básicas para fazer isso é primeiro você descobrir qual é a expectativa, por exemplo, do seu gerente em relação ao seu trabalho, descobrir a expectativa em relação do seu cliente, em relação ao teu produto ou serviço. O que é que ele está esperando disso? Ele não quer todo o teu potencial, ele quer ser atendido em partes. Então se concentre nessas partes, porque você acelera muito o processo. A partir do momento que eu entendo as expectativas, eu também consigo definir quais são as estratégias, as competências que eu já tenho que eu posso usar.